Olá, galera do oitavo ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. E o conteúdo de hoje é Simão Bolívar e o sonho da União dos Povos Americanos. Fiquem aí até o final, que eu irei passar para vocês algumas informações importantes sobre o conteúdo e sobre as atividades. Tá certo, pessoal? Simão Bolívar é considerado uma das grandes figuras no processo das independências da América Espanhola. Com certeza é um cara bastante conhecido na história desses povos, né, que constituem esses países que, por sua causa, né, conseguiram a independência, que é a Venezuela, a Colômbia, o Equador e a Bolívia, tá certo? Primeiramente, o Simão Bolívar era um militar venezuelano, ele nasceu onde hoje é a Venezuela, e ele fazia parte da elite crioula. Vocês lembram que os crioulos eram os espanhóis, né, os descendentes de espanhóis nascidos aqui na América. Então ele era filho de fazendeiros ricos, né, da fazenda de cacau, essas coisas assim, e era uma coisa que gerava muito lucro, e ele fazia parte dessa elite crioula. Como ele cresceu, né, nesse ambiente de pessoas ricas, e vocês sabem que os crioulos, com o passar do tempo, começaram a adquirir alguns pensamentos vindos da Europa, como era o caso do liberalismo e do iluminismo. Então, os crioulos, praticamente a maioria dos crioulos adquiriram esses pensamentos, e o Simão Bolívar também, né? Ele aproveitou dessas duas correntes filosóficas e ideológicas, que é o liberalismo e o iluminismo, e começou a praticar isso no dia a dia, né? Até porque ele organiza as pessoas para lutar contra a metrópole, no caso, lutar contra a Espanha. Vocês lembram que no vídeo anterior eu falei sobre San Martín. Então, o que era que diferenciava um pouco esses dois, o Simão Bolívar e o San Martín? Era que o San Martín defendia um modelo de governo monárquico. Isso mesmo, a monarquia. Aquela questão dos reis, imperador, enfim. Já o Simão Bolívar defendia o modelo republicano. Vocês sabem o que é republicano, é o nosso modelo atual aqui no Brasil. Presidente, deputados, vereadores, prefeitos, enfim, essa era a ideia principal do Simão Bolívar. Então, como ele era o general, né, do exército venezuelano, ele consegue organizar uma tropa boa, até porque a sua propaganda, né, era bastante interessante. O que era que ele pregava? Ele e os outros crioulos pregavam que quem se juntasse à luta, né, os escravizados, os indígenas que se juntassem à luta, depois do processo da independência seriam livres, ou seja, não existiria mais escravidão. Isso vai acontecer? Obviamente que não. Isso mesmo. Apesar de ter ajudado no processo da independência do vice-reino da Nova Granada, vocês estão vendo aí no mapa, o Simão Bolívar pregava que esses países, né, recém-libertos, no processo da independência, deveriam se unir, coisa que não aconteceu. Por que se unir? Para ter maiores tropas para se proteger de uma possível revolta ou tentativa de tomada de poder da região metropolitana, ou seja, da região do país Espanha. Então, já se preparando para que esses países no futuro, né, tivessem aí boas tropas, e que era para lutar contra as forças da Espanha. Então ficou bem fácil essa parte sendo compreendida, que ele pegava a união porque ele queria a união desses países recém-libertos para se proteger de possíveis investidas dos espanhóis. E também para desenvolver o local, né? Porque antigamente a Espanha vinha na colônia, roubava tudo que tinha de roubar, né? O ouro, as especiarias, enfim. E agora não. Agora os países no processo da independência queriam desenvolver o local. No caso, a ideia de Simão Bolívar era essa. Era o desenvolvimento local, a união entre esses povos, né, entre os crioulos. E era basicamente isso que vocês precisam entender.
Aí o cara tem uma propaganda dessa, que se as pessoas que são escravizadas, os indígenas, fossem lutar por eles, seriam livres. Aí a massa todinha foi e ajudou no processo, né, da independência desses 3 ou 4 países. Então foi formado um novo país. Esse novo país ficou chamado como a Gran Colômbia, isso mesmo, em homenagem ao Cristóvão Colombo. E aquela questão da Grã-Bretanha, né, que fica lá, que é a Inglaterra. Então, para fazer essa homenagem, eles colocaram de Gran Colômbia, que era a união da Venezuela, do Equador e da Colômbia. Então, no ano de 1819, a Gran Colômbia dá o seu início, né, tem o início do processo de independência, porém a sua independência só foi reconhecida no ano de 1821. Elaboraram a Constituição, porém as elites locais, como aconteceu lá no caso do San Martín, as elites locais começaram a brigar pelo poder. Uma cidade queria mandar mais que a outra, queria receber mais que a outra, e aí fez com que esses países se dividissem. Isso mesmo. Aí surgiu a Venezuela, surgiu a Colômbia, surgiu o Equador, porque dá um branco de vez em quando, e surgiu depois, em homenagem ao Simão Bolívar, um território, o país conhecido como Bolívia. Vocês já ouviram falar em Bolívia? Pronto, aí daí em diante era só festival de independências. Vamos fazer independência de tal lugar, tal lugar, tal lugar. Foi descendo no mapa, foi pro Peru, conseguiu ajudar lá os peruanos no processo de independência. Ajudou o San Martín também na expulsão das tropas espanholas. E aí, por isso que ele é considerado um herói para esses povos venezuelanos, para os colombianos, equatorianos, bolivianos, porque ele ajudou no processo da independência desses povos. Como ele fazia parte da elite crioula, ele tinha uma ideia bastante que não batia muito com os seus ideais, que era a questão do voto censitário. Quer dizer com isso? Que no voto censitário, só quem tem o direito de votar são as pessoas que têm din-din. E não é qualquer din-din, tem que ter muito din-din, dinheiro. Então ele era a favor do voto censitário, que é muito contra, né? É uma coisa contraditória ao seu discurso, aos seus ideais, que pregavam a liberdade entre os povos, a harmonia, né? E nada disso aí. Então é aquele negócio, né? As pessoas mudam as formas de governo, mas porém as mesmas classes sociais permanecem explorando outras classes sociais. No caso da América Espanhola, os explorados foram os indígenas e os africanos que foram trazidos para a América na condição de escravo. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje, bastante resumida, bastante fácil de ser compreendida. É somente isso que vocês precisam saber. E a leitura está na página 26 e 27, tá certo? A atividade de hoje é somente a parada obrigatória da página 27 e 28. Questão 25, A, B, questão 26 e a questão 27, tá certo, pessoal? Responde como vem sendo o padrão, responde para mim no meu privado, pode mandar foto da atividade ou pode digitar, que eu aceito, tá certo? Então, fiquem na paz e até a próxima aula.